Um deles foi hoje à tarde abrindo a rodada. A gente vai agora para o Independência conversar com a Duda para saber desse 2-1 do Cruzeiro sobre o Santos. A Duda acompanhou o jogo de perto e agora traz as informações aqui. Dudinha, quero te ouvir. Boa noite. Ei, Dani, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. A quarta vitória seguida do Cruzeiro na temporada, a terceira vitória seguida neste Campeonato Brasileiro. Bateu o Santos por 2-1 aqui na Arena Independência, em uma tarde em que o Wesley finalmente desencantou com a camisa do Cruzeiro. Só para explicar, antes, o Wesley não era o titular, não estava entre os 11 titulares do Cruzeiro. O Rafael Bilu acabou sofrendo uma lesão no tornozelo esquerdo aos 6 minutos do primeiro tempo. Sozinho ele acabou sentindo, teve que ser substituído, saiu do gramado do Independência de maca, foi direto para o vestiário, uma situação muito triste até para o Rafael Bilu, e o Wesley acabou entrando. Ele chegou a ser vaiado pela torcida do Cruzeiro nas arquibancadas porque já não vinha de boas atuações, mas era a tarde do Wesley, ele tinha sido abençoado por Ronaldo Fenômeno, que estava também aqui no Horto acompanhando a partida, e o Wesley conseguiu, aos 46 minutos do primeiro tempo, um cruzamento do Ramiro. O Wesley balançou as redes, 330 dias sem marcar, desde que estava no Palmeiras, 32 jogos, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, né, o Santos até teve boas chances, inclusive, com o Marcos Leonardo, também com o Mendoza ainda no primeiro tempo. O Rafael Cabral fez também defesas importantes do Santos, mas o Santos não conseguiu depois reagir do gol do Cruzeiro. Voltou para o segundo tempo diferente, o técnico Odair Hellmann mexeu na equipe, o Santos voltou mais para frente ainda, buscando este empate, e conseguiu o empate, uma tabelinha do Marcos Leonardo com o Ângelo. O Ângelo acaba empurrando para o fundo das redes, empata a partida, dá uma tranquilidade maior para o Santos. Mas aí vem o momento, né, a falha também do João Paulo. Um cruzamento do Cruzeiro, o João Paulo tenta afastar e aí o Wesley estava bem em frente ali ao João Paulo e acaba empurrando para o fundo das redes esses 2-1. Só para trazer um pouco do panorama do que os dois treinadores falaram, né? Que o jogo em si não foi vistoso, né? Não foi um jogo bonito, foi um jogo bem mais físico, bem mais competitivo, pegado entre Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro disse que soube sofrer, pelo menos foi o que a maioria dos jogadores disseram aqui na saída de campo, que o Cruzeiro soube sofrer para sair com o resultado positivo dessa partida. O técnico Odair Hellmann acabou dizendo que foi no detalhe que o Santos saiu com esse resultado positivo, de que poderia sim ter vencido com tranquilidade, criou chances para isso, e o Odair Hellmann até disse que o Cruzeiro, aliás, que o Santos foi superior ao Cruzeiro em alguns momentos, mas infelizmente não conseguiu, por esses detalhes, acabou sofrendo os gols. O Wesley e também o Gilberto falaram aqui na saída do gramado da Arena Independência sobre essa vitória importante. Nós vamos ouvi-los aqui no Sport Center. Os torcedores, eu acho que eles sempre vão querer, né? O torcedor, ele é paixão, e a paixão ele quer sempre vitória, triunfo. Nós sabemos quanto era difícil e quanto a gente tinha que se entregar dentro de campo. Muitas vezes eu tenho que descer rápido, correndo, para fazer uma falta tática, para poder a gente segurar e deixar todo mundo descer, para que eles não tenham oportunidade de chutar no gol. Então, assim, a gente está sabendo fazer esse tipo de jogo, está sabendo sofrer, está sabendo atacar na hora certa, e a gente tem tudo a crescer ainda mais nessa competição. Pelo investimento, a gente sabe da expectativa da torcida, então eu estou trabalhando muito dia a dia para poder responder essa expectativa, porque a gente sabe poder se adaptar à cidade nova, clube novo, então pode saber que dedicação e treinamento não está faltando, e é isso que eu me apego a trabalho. A gente só reverte situações com trabalho, e no futebol não existe isso, é maus dias, bons dias, como hoje. Vinha de alguns maus dias e hoje a gente pode ter um dia mais feliz. Com a presença do chefe é mais especial, eu tive uma resenha lá ainda, ele até tocou ali, tá na hora já, então vamos nessa. É isso, com o incentivo do chefe eu acredito que fica mais fácil. Incentivo ou cobrança do Ronaldo também, né? Um camisa 9 aqui na Arena Independência para fazer essa pressão no Wesley, mas deu certo, o Cruzeiro conquistando essa vitória, assume momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro com 9 pontos. Claro, ainda tem o restante da rodada, mas tem páreo duro também pela frente, né? O Cruzeiro enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira no Mineirão e o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro, a sequência dos dois times neste Campeonato Brasileiro. Dani.
Boa, Duda. Obrigada. Um beijo, boa sequência de trabalho para você. Esse Fluminense que joga hoje com o Vasco da Gama, daqui a pouco a gente fala desse assunto. Vamos falar também do protesto que teve no Corinthians, o Luxemburgo assumindo ali para ele um momento de crise, um momento difícil. Mas quero ouvir vocês sobre essa partida, esses 2-1 do Cruzeiro. Assim, é muito simbólico para o Cruzeiro conseguir resultados expressivos num começo de brasileiro, com um técnico que chega sendo questionado pela torcida, uma torcida que em vários momentos já se mostrou muito pouco compreensiva com o que é essa reestruturação, né? Então, quero que você comece falando, Nath, pelo Cruzeiro, mas obviamente tem o lado do Santos também numa situação mais complicada agora, com uma vitória só. São duas equipes em momentos diferentes, né? Um Cruzeiro que tem expectativa de melhora e um Santos que estagnado, expectativa de piora. A gente tem um Cruzeiro que... Eu até entendo essa falta de paciência do torcedor cruzeirense, porque sofreu 3 anos numa Série B. Né, e viu o time sofrer muito. Sim. E com a possibilidade de cair para uma Série C. Né? Então, a impaciência do torcedor é olhando para o investimento que chega, para um cara que vai planejar futebol, que já jogou, que é do tamanho que é o Ronaldo, com a possibilidade de fazer esse Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro que já foi. Então, essa impaciência passa um pouco pelo sofrimento que já foi. Mas o Cruzeiro foi melhor nas oportunidades que teve, soube aproveitar, conta com a falha do João Paulo, é óbvio, mas começa o Pepa, e a gente já enxerga uma identidade de trabalho do Pepa nesse início de trabalho dele, porque ainda é início, a gente tem que pontuar, claro. Ainda é muito início de trabalho, mas a gente já vê uma assimilação do Cruzeiro de entendimento no que ele pede de transição ofensiva, no que ele pede de posicionamento em campo, os atletas comprando a ideia dele, o Gilberto mesmo com essa seca faz um gol, mas fica 2, 3 jogos sem fazer, ele também já ali trabalhando para ser um jogador importante mesmo quando não coloca a bola na rede, para ser um jogador que movimenta, que dá espaço, que abre para os jogadores que vão passar em corredor, que chama a marcação. Então é um Cruzeiro com possibilidades e expectativas de muita melhora para a temporada. Não estou dizendo que vai ser campeão, mas é um Cruzeiro que tem a possibilidade de ser estável nessa temporada, de não correr risco de cair, que é muito importante, para ir sim para um planejamento da próxima temporada, por que não brigar por títulos. Mas é um trabalho mais auspicioso do Pepa agora, olhando porque ele tem em campo, porque ele faz em campo com esse time. A gente vai ouvir os treinadores já, mas é isso, né? São 2 times que quando a gente fala deles antes do campeonato começar, você espera que eles briguem na mesma faixa de tabela por motivos diferentes, não é lá em cima. O Cruzeiro se mostra um pouco mais sólido nesse recorte pequeno que a gente tem de Brasileirão. Não, o saldo até agora do trabalho do Pepa, que está no início, é positivo. Sim. A gente está vendo uma equipe que até se transformou, né, após a série do Pesolano. Na época, né, a torcida ficou muito preocupada, mas você tem um encaixe muito rápido. O Cruzeiro, se a gente for tirar o resultado, o Cruzeiro, quando ele perde do Náutico, no primeiro jogo lá da Copa do Brasil nos Aflitos, ele já tinha encaixado um ótimo primeiro tempo. Ótimo primeiro tempo. O Wesley foi um cara que perdeu oportunidades lá, né, o Gilberto, né, o Cruzeiro estava produzindo coletivamente. Né, ali já estava plantando uma semente o Pepa. E com a sequência, a gente está vendo uma equipe mais organizada, mais competitiva. Não é a líder do Campeonato Brasileiro por acaso. Não acho que é uma equipe para brigar na parte de cima da tabela. Mas é uma equipe capaz de não sofrer. E eu acho que a expectativa é essa. A gente tem que lembrar de como o Ronaldo pegou esse Cruzeiro. Óbvio que o Cruzeiro é gigantesco. O Cruzeiro é um time multicampeão, mas ele pegou um clube no CTI. Ele não tem tanta capacidade de investimento para contratar estrelas. E hoje foi importante ver um Wesley, por exemplo, brilhando, porque ele é a contratação mais cara do Cruzeiro em 2023. Então, voltando a marcar, voltando a ser importante. No último jogo do Cruzeiro, quem voltou a marcar? O Gilberto. É um cara que eu tenho uma expectativa, um bom camisa 9. Eu também, sim. Eu acho que é um cara que, se o time começar a produzir, a gente está vendo o Cruzeiro tendo mais posse de bola, hoje isso aconteceu de novo, ele pode também crescer de produção. Eu acho que o início do trabalho do Pepa me agrada muito. A gente já vê ideias. Vejo até, Dani, para passar a bola para o Jean, eu já vejo um time até mais organizado, com mais mecanismos, mesmo com um curto prazo aí de trabalho, do que o Santos do Odair. Eu acho o trabalho do Odair até agora, hoje lutou, teve oportunidade, mas coletivamente eu acho que é um time muito pobre taticamente. Eu acho que esse time tinha que estar mais avançado
porque ele já está desde o início do ano com o comando do Peixe. Quanto de desconto, Jean, dá para dar no jogo de hoje, tá? O trabalho do Odair, quando a gente pensa em mais tempo, né? Já era para ter uma outra cara, mas assim, ele não tinha jogadores importantes, o Soteldo não estava no campo hoje, a gente sabe que isso modifica muito a parte de criação do Santos, então assim, quanto que pode ter influenciado no confronto e no que a gente viu em campo hoje? Vai ter torcedor que não vai gostar do que eu vou falar. Mas eu acho que, assim, especificamente no jogo de hoje, eu nem consigo fazer grandes críticas ao time do Santos. Eu também não. Eu acho que o Santos jogou uma partida parelha, foi um jogo muito igual. O Santos, quando precisou buscar o resultado, foi buscar. E aí, num lance de desatenção, até acaba tomando um gol de contra-ataque, que não era meio imaginável naquele momento do jogo, atuando fora de casa. Então, eu acho que a atuação hoje do Santos, olhando para o jogo de hoje especificamente, para deixar claro, não merece grandes críticas, não. O João Paulo foi muito mal falando nos dois. E o João Paulo foi mal, falando nos dois gols, o que também não é normal. Eu ia colocar isso, porque é bom goleiro o João Paulo. Eu acho que às vezes a fase, quando ela prejudica um jogador como ele, fala muito sobre o que não está acontecendo no Santos nesse momento. Mas não dá para eximi-lo de fato. Acho que assim... Não, falhou. A responsabilidade dele no jogo de hoje acaba sendo grande, até porque o Santos de fato não fez uma partida ruim. Mas de maneira geral eu concordo com o que o Donan falou. Se você olhar para o tempo que tem o Pepa e para o tempo que tem o Odair, de fato o trabalho do Odair talvez pudesse estar num outro estágio, apesar dele ter tido muitos desfalques durante muito tempo e já não é um elenco dos mais ricos do futebol brasileiro. E no Cruzeiro, eu também entendo, né, como a Nath falou, a impaciência do torcedor do Cruzeiro por aquela carga toda. Mas me lembro até de antes do começo do Brasileiro discutir, com os que dá para discutir, né, em rede social, discutir na boa, debater em dá rede para conversar. Com os que dá para conversar, né, que eu não concordava, absolutamente não concordava com aquela ideia de que era tudo, com esse time, o rebaixamento é certo, não tem a menor chance, é um absurdo, né? Aquele desejo já de alguns torcedores até de tirar o Ronaldo do comando do clube. É uma loucura. Se você vê pelo que o Cruzeiro passou com gestões anteriores e o que essa gestão claramente está fazendo de maneira séria, você pode discutir até decisões técnicas ou não, mas quando eu digo de maneira séria, muitas vezes tomando medidas impopulares também, que esse Cruzeiro tomou. E acho que é muito importante, independentemente do significado, porque também eu acho que o Cruzeiro não está brigando por título brasileiro. Não. Apesar da liderança, não está brigando por título brasileiro. E essa história de querer, depois de 4, 5 rodadas, achar que quem está lá em cima é quem vai brigar por título, não é assim. O torcedor tem esse direito, tá? Porque ele é passional, ele tem que zoar, ele tem que brincar, mas a gente não pode cair nesse... E o torcedor tem todo o direito, mas assim, não seria benéfico para o clube, para o time, se depois de mais 4, 5, 6 rodadas aí o vai time pro meio de tabela, tem protesto. Cai e está numa posição até boa em relação ao que se imaginava no começo do campeonato, você começa a protestar, a querer saída de um, saída de outro. Então eu gosto sempre de lembrar, não é estragar a alegria, eu acho que a alegria ela é justificável. Você estar na ponta de cima do Campeonato Brasileiro é legal, um técnico ter claramente, né, acertado dentro da possibilidade e guardadas as proporções do que isso significa, é legal também, é muito positivo. Sim. As vitórias dão confiança e tudo isso é muito bom. Agora, daí não pode se achar que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro, porque senão, depois de 4, 5 rodadas, aí começa aquela depressão, aquela tristeza, aqueles protestos. E gera pressão no técnico, né? Claro, uma expectativa que não é real. Então. Salve Nação Celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma baixa por lesão no começo do jogo contra o Santos, neste sábado, 6-5, no Independência, pela 4ª rodada do Brasileiro. O atacante Rafael Bilu sofreu uma distensão na panturrilha esquerda e precisou ser substituído por Wesley logo aos 7 minutos. Bilu caiu na grande área ao tentar disputar a bola com um defensor santista. O árbitro Bruno Arleu de Araújo percebeu a gravidade do problema e autorizou o atendimento médico. Em um misto de choro e revolta, Rafael deixou o campo no carrinho maca. Ao Premier FC, o departamento do Cruzeiro esclareceu que a distensão na panturrilha esquerda provocou em Bilu uma suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Por isso ele retornou ao banco de reservas do Horto usando uma bota ortopédica para conseguir se locomover. Pepa havia dado oportunidade a Rafael Bilu por causa de seu bom desempenho no segundo tempo das vitórias sobre Grêmio,
1-0, e Bragantino, 3-0, no Campeonato Brasileiro, e Náutico, 2-0, na Copa do Brasil. O escolhido para sair da equipe foi Nicão. Wesley teve tarde inspirada ao ser acionado para o lugar de Bilu. Ele marcou os 2 gols da vitória por 2-1, o primeiro aos 21 minutos de jogo e o segundo aos 17 da etapa final. O triunfo fez o Cruzeiro chegar a 9 pontos e assumir provisoriamente a liderança do Brasileiro. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.